a gente teve uma colisão com o urubu. O urubu ele bateu na roda, a gente não tinha certeza se o avião tinha plenas condições, se o trem de pouso estava adequado ainda. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou médico, atualmente estou estudando para anestesia. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais objetivo. Eu pedi para a IA me perguntar sobre a correlação entre a medicina e a aviação. Para quem não sabe, eu sou piloto, eu fiz aviação antigamente, cheguei a tirar as carteiras de piloto privado e piloto comercial. E hoje eu vou falar um pouquinho dos aprendizados que eu tive na aviação e como eles se aplicam também à medicina e vice-versa. O Claudio separou em blocos aqui, então o primeiro bloco ele fala sobre mentalidade e pressão, né? Na aviação, erro pode matar na hora. Na medicina também. Como você lida com esse peso nas duas profissões? Realmente, as duas profissões têm uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que eu senti isso muito mais na medicina, por a gente estar lidando diretamente com a saúde das pessoas, né? Na maioria das vezes, na aviação, você de fato tem a responsabilidade sobre a pessoa, mas você não está lidando plenamente com a saúde dela, né? Você não está lidando diretamente dessa forma. Então, eu acho que eu passei a sentir mais essa pressão na medicina. Segunda pergunta, já teve um momento no cockpit onde precisou tomar uma decisão rápida sob pressão? O que passou pela sua cabeça? Então, eu lembro na época que eu estava em treinamento, né, eu estava fazendo as horas de voo do piloto privado ainda. A gente teve uma colisão com o urubu. E a gente, como o urubu ele bateu na roda, a gente não tinha certeza se o avião tinha plenas condições, se o trem de pouso estava adequado ainda. Então, a gente tomou, eu e o instrutor, nós tomamos a decisão de fazer um pouso numa estradinha de terra, numa pista de terra, ali próximo ao aeroporto. Foi uma decisão muito acertada e no momento certo. Então, lógico, ali eu estava assessorado, não estava sozinho, né? Mas foi um momento que eu vi o tanto que a decisão, naquele momento, uma decisão certa na hora certa, faz a diferença, sem dúvidas. E a gente acabou pousando ali numa estradinha de terra, perto da cidade, e acabou dando tudo certo. Outra coisa na aviação também que, digamos que é um pouco de pressão, são as simulações de stall. O stall é uma situação em que o avião reduz a velocidade a um ponto que ele perde sustentação. E aí, de fato, o próprio avião vai descer o nariz para tentar retomar essa velocidade e reganhar essa sustentação. No treinamento de piloto privado, a gente simula isso o tempo todo para o aluno ter a capacidade de tirar o avião de uma situação de stall, para o aluno sentir quando o stall está próximo, né, ou está chegando, então ele consegue ter essa sensibilidade do avião. Então, sempre que a gente fazia esse tipo de treinamento, a gente ficava sob pressão ali. Mas, no geral, é uma coisa que, conforme a gente vai fazendo e vai treinando, vai ficando muito medular. Então, acaba que depois de umas 10, 15 vezes que você faz o procedimento, é uma coisa que você não sente tanta pressão. Isso mostra para nós o tanto que o treinamento, ele tira essa carga de pressão, essa carga emocional, né? E foi uma coisa que ficou muito medular para mim. O treinamento me faz me sentir mais seguro. O treinamento tira essa carga de pesar, essa carga emocional, essa insegurança mesmo. Ele me pergunta aqui se essas situações, elas mudam a forma como eu ajo no meu plantão. Eu acho que com certeza, né? Tudo é bagagem. Então, eu sempre soube que conforme eu fosse dando mais plantões, eu me sentiria mais seguro. As primeiras experiências, elas são sempre mais difíceis, né? Primeiro plantão do recém-formado, ele fica extremamente ansioso, extremamente inseguro, né? Isso é natural. Conforme você vai fazendo aquilo, você vai pegando mais segurança. Isso é normal. Eu acho que uma coisa bem interessante também foi saber manter mais a calma em momentos de caos. Então, uma parada cardiorrespiratória, eu sempre consegui me manter mais tranquilo e seguir o protocolo. Então, isso eu acho que é uma bagagem interessante que eu trouxe da aviação. Porque a maioria das pessoas, né, que só fez medicina, a pessoa, querendo ou não tem tanta experiência, né? Ela sai meio que crua, ela estudou, ela se esforçou, mas ela sai meio que crua ali para a profissão. Então, quando ela pega a primeira parada cardiorrespiratória que ela tem que assumir, aquilo muitas vezes pode causar um travar na pessoa mesmo. E isso é uma situação que o médico tem que aprender a lidar muito bem, porque pode acontecer recorrentemente e pode até causar malefício para o paciente se você realmente não conseguir responder da forma que deveria naquela situação. Essa parte aqui é muito interessante, ele ressalta a parte do processo e checklist, né? Fala que na aviação existe uma cultura obsessiva de checklist e protocolo. Você trouxe isso para a medicina? Na verdade, isso não é nenhuma coisa que eu trouxe para a medicina, né? A própria medicina trouxe isso da aviação, né? Quando a gente tem uma parada cardiorrespiratória, a gente tem todo um fluxograma de medicações a fazer, das condutas a serem tomadas. Então, quando que você vai iniciar a RCP, como que vai ser a RCP, como que você vai orientar a equipe, em qual fluxo, né? Você fala e a pessoa tem que te responder. Então, é como se fosse o cotejamento da aviação, né? Você fala para a torre te responde de volta, para ver se houve a compreensão dos dois lados, né? Comunicação em alça fechada, que chama isso. Então, a medicina, na verdade, ela se baseou muito na aviação para trazer esse protocolo, esses fluxogramas, para a gente ter um atendimento e uma ação o mais padronizada possível nesses momentos realmente muito críticos. Ele pergunta aqui também se médicos em geral resistem a protocolo. Você sente isso? Como se posiciona? Eu acho que não. Eu acho que os médicos eles estão muito acostumados, na verdade, a seguir fluxogramas, a seguir guidelines, porque o médico ele não pode tirar um tratamento, né, uma conduta da cabeça dele. Tudo tem que ser orientado por estudos científicos prévios, por opiniões de especialista, por meta-análises. Então, na medicina, tudo tem que ser muito bem protocolar, na verdade. E justamente essa ideia deriva, né, deriva da aviação, que é o CRM, Crew Resource Management, né? Toda essa checagem, todo esse fluxograma deriva dessa teoria da aviação. Passando aqui para o bloco 3, aprendizado e performance.
Ele pergunta como era o treinamento de piloto comparado à faculdade de medicina. Eu acho que o treinamento de piloto, ele segue o mesmo fluxo, né? A gente começa estudando e tendo que dominar a parte teórica e depois parte para a prática. A medicina é muito semelhante, né? A gente estuda os períodos, então o período básico, o período clínico, depois vai para o internato, que é onde a gente de fato coloca a mão na massa e pratica a medicina. Na aviação não é diferente, a gente faz os cursos teóricos primeiro, faz a prova da ANAC, depois a gente entra de fato na parte dos voos, né? Na parte prática. Então, eu já estava muito acostumado com esse fluxo de sempre dominar a teoria para ir para a prática. O treinamento de piloto, eu ainda era muito novo, né? Eu acho que eu tirei minha carteira de aviação, eu tinha 18 anos, foi quase junto com a minha carteira de carro. Então eu tinha um olhar mais romantizado, eu tinha um olhar como se aquilo fosse realmente divertido mesmo. Então, na medicina, pela minha idade ser mais avançada, eu já levei ela com mais seriedade. Claro, eu aproveitei o processo, mas não como na aviação. Eu acho que são visões diferentes por conta das minhas fases mesmo. As fases derivadas da minha idade, né? Da responsabilidade que a idade traz. Qual dos dois cursos, qual das duas formações me exigiu mais mentalmente? Eu acho que nesse sentido foi disparado a medicina. A medicina ela é uma área que a gente tem que se dedicar integralmente, não dá para ser uma segunda atividade, né? Tanto é que o curso ele é em período integral. Então, a medicina ela consome realmente nossa vida. Quando a gente decide ser médico, quando a gente decide estudar medicina, a gente realmente tem que se dedicar por inteiro. Então, sua vida gira meio que em torno da medicina. Claro, a gente tem que tentar deixar a medicina realmente como uma profissão e colocar ela no lugar dela. Mas a medicina tem muito esse teor de ocupar toda a camada da nossa vida, né? Por ser um caminho muito difícil, muito longo, a gente acaba ficando muito preso ao tema medicina o tempo todo. As nossas conversas são todas relacionadas à medicina, a gente não consegue fugir muito disso. Mas assim, quem faz medicina no geral tem que gostar. Porque se não gostar, acaba sendo um processo bem maçante. Justamente pelo fato de que a gente tem que viver a medicina mesmo. Existe alguma técnica de treinamento da aviação que você acha que a medicina deveria adotar? Eu acho que, assim, de longe, as maiores técnicas que a medicina poderia adotar são as simulações. Em minha faculdade, ela teve muito esse processo de simulação. Então, simulação de parada cardíaca, simulação de sepsis, simulação choque cardiogênico, todas as simulações possíveis. Então, a gente fez e repetiu muito isso. Eu acho que podia ter repetido mais, inclusive, para ficar mais medular. Mas na aviação é da mesma forma. A gente repete os procedimentos. Então, o procedimento de stall, a gente vai repetir aquele procedimento diversas vezes. A simulação, ela é a essência da coisa. Quando você simula, você repete aquele processo ali na sua cabeça, ele vai ficando medular. Nosso aprendizado ele é por repetição. Então, simulação, repetição tem que ser a base realmente do aprendizado. Eu vejo muito isso nas duas áreas. Tem uma ligação muito forte, inclusive. Agora ele entra no último bloco falando de identidade. Por que você desistiu da carreira da aviação? Foi difícil? Bom, eu desisti da carreira da aviação basicamente porque eu vi um outro lado, né? Eu era muito novo, então eu amava a aviação, aquilo foi muito mais uma paixão mesmo. E quando eu me dei conta de como é a profissão, de que você não tem uma casa, você está sempre fora de casa, você está sempre à disposição do dono do avião ou da empresa, você está sempre viajando, eu não tinha pensado racionalmente no quão é difícil ter uma vida longe de casa, o quão vai ser difícil no futuro ficar longe dos meus filhos. E aí eu comecei a pesar essa questão para o meu futuro mesmo, pensando no meu futuro. E aí eu acabei voltando atrás e pensando que talvez eu quisesse uma profissão onde eu trabalhasse e fosse para casa, onde eu pudesse acompanhar melhor meus filhos, pudesse estar junto com a minha família. Sempre fui muito apegado nesse sentido. E eu vi que seria muito difícil para mim. Foi aí que eu comecei a pensar em sair da aviação. E foi um processo muito difícil porque eu gostava muito de voar. Para mim não era nada pesado voar. Na verdade, voar era até divertido, né? É como se trabalhar fosse divertido. Mas a outra parte de estar sempre distante, de estar sempre aguardando, essa parte ela é muito maçante dentro da aviação, né? Ela deve ser algo que você suporta com facilidade. Se você não vê problema nisso, tá tudo bem. Mas se é uma coisa que te incomoda, tá longe, então talvez seja algo de se repensar, porque a aviação ela não é só voar. Na verdade, voar, eu diria que é a minoria da aviação, né? É muito mais aguardar, acompanhar os donos do avião, cuidar do avião, ficar em aeroportos, né? É muito mais essa vida subjacente do que o voo. Essa pergunta é muito boa. Existe algo que você sente falta da aviação que a medicina não te dá? Olha, eu acho que o prazer de voar e aquela adrenalina, a medicina até consegue me dar às vezes, em que eu pego casos complexos, consigo manejar, quando o raciocínio faz sentido, isso realmente é prazeroso. Mas eu acho que o ato de voar, né, as belezas que você consegue ver do lado de fora, eu acho que isso é impagável. Eu acho que a medicina nunca vai preencher isso e eu acho que mais nada vai preencher isso. Eu atualmente faz muito tempo que eu não faço voos, né, que eu não renovo minhas carteiras, minhas habilitações, mas eu penso muito nisso no futuro porque eu sonho em levar isso como um hobby, porque eu sou realmente apaixonado. Eu acho a aviação de uma beleza estarrecedora, é algo que eu nunca vi na vida. Eu acho que nada vai superar isso, nada. E agora a última pergunta. Se você tivesse que escolher uma palavra para descrever o que a aviação moldou em você, qual seria? Eu acho que a aviação, ela me criou essa sensação de que eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Depois que eu virei piloto, parece que tudo o que eu quiser ser, eu consigo ir atrás e me tornar aquilo.
Então parece que hoje eu não me sinto muito limitado. Tanto é que eu tenho vários projetos, então eu quis virar médico, eu me tornei médico, eu quis entrar no YouTube, então eu tô entrando no YouTube, eu quero começar no mundo dos leilões, eu tô entrando lá. Então acho que a gente pode aprender tudo, né? Eu acho que tudo tá em aberto pra gente. Não tô dizendo que nada disso é fácil, na maioria das vezes não é, e pode ser bem mais difícil para umas pessoas do que para as outras, claro. Existem diferentes níveis, né, de situação, mas eu acho que com esforço, com garra, com persistência, todo mundo consegue ser aquilo que quiser. Então eu acho que essa crença mesmo, de que tudo é possível, que eu consigo aprender tudo aquilo que eu quiser. Até porque eu era uma pessoa que antigamente eu tinha muita dificuldade de estudar, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu sempre fui uma criança com notas muito ruins. E depois da aviação, isso me abriu um mundo, porque eu vi que eu posso aprender qualquer coisa. Eu vi que se eu estudar, se eu me dedicar, eu posso ser qualquer coisa. E isso virou realmente uma chave para mim, porque me faz ir atrás daquilo que eu quero. Daquilo que eu me interesso, eu simplesmente vou atrás e busco aprender. Então, esse foi um vídeo mais rápido, mais objetivo. É, eu quis passar esses insights mesmo. Perguntei para a inteligência artificial, pedi para ela fazer algumas perguntas com relação à associação entre medicina e aviação, porque eu sempre quis fazer um vídeo sobre os dois temas, já que eu vivi os dois lados, né? E eu gostei desse formato, porque eu respondi, consegui ser bem aberto, não tem nenhum roteiro. Se você gostou, se te deu algum insight, se você tem curiosidade de alguma coisa, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder. Dá um like no vídeo e se inscreve. Obrigado e até a próxima.